Você já se perguntou por que a morte ainda é tratada como um tabu, mesmo depois de séculos de avanço científico? Será que é porque ninguém sabe o que vem depois? Ou porque alguém já sabia, mas escondeu? Prepare-se, porque o que você vai ver agora foi proibido por mais de 100 anos. Sim, Nikola Tesla, o mesmo que previu celulares, energia sem fio e inteligência artificial, também falou sobre o que acontece depois que o coração para. E não é baseado em religião nem em crenças, é baseado em experimentos científicos reais, que foram silenciados por décadas. Tesla dizia que a vida após a morte não é um mistério, é um campo de energia, uma assinatura vibracional que pode ser detectada, medida e até registrada. E ele provou isso com tecnologia. Isso muda tudo, porque se a alma pode ser medida, ela deixa de ser crença e se torna ciência do invisível. E aí vem o mais chocante: por que esconderiam algo assim por tanto tempo? Porque uma pessoa que perde o medo da morte se torna impossível de controlar. A verdade liberta. E quando você entender o que Tesla revelou, vai perceber que o fim não existe, só uma transição de frequência. Neste vídeo, você vai descobrir a verdade que foi enterrada junto com ele e que agora está vindo à tona. Prepare-se para conhecer os dispositivos secretos, os experimentos ocultos e os sinais invisíveis que provam que a consciência continua. Tudo isso sem enrolação, sem clichês e com base no que foi de fato ocultado da humanidade por mais de um século. Respira fundo, porque nada do que você acreditava sobre a morte vai continuar igual depois disso. Nikola Tesla costumava dizer que tudo no universo é energia, frequência e vibração. E, acredite se quiser, ele incluía a alma nessa equação. Para ele, a alma não era um mistério teológico, nem um conceito abstrato, era pura vibração eletromagnética. Assim como a luz e o som possuem frequências específicas, cada alma teria sua própria assinatura vibracional, única como uma digital energética. Era a maneira de explicar que a consciência é codificada em padrões vibracionais e que essa codificação é o que forma quem somos em essência. Nada de céu ou inferno, só frequência. Essa visão mudava tudo. Se a alma é uma frequência, então a expansão da consciência acontece quando ajustamos nossa vibração para patamares mais elevados, exatamente como sintonizar um rádio. Algumas pessoas vivem presas em frequências baixas, alimentadas por medo, culpa e manipulação. Outras começam a vibrar mais alto, guiadas pelo amor, verdade e sabedoria. E o mais fascinante, isso não é só teoria espiritual. Tesla acreditava que esses estados vibracionais podiam ser detectados, medidos e até replicados, entrando no campo da chamada física da consciência, um conceito que hoje começa a ganhar terreno entre cientistas que ousam cruzar a linha entre o visível e o invisível. A grande questão aqui é: e se estivermos todos vibrando o tempo todo, mesmo sem saber? E se nossos pensamentos, emoções e intenções estiverem moldando esse campo energético a cada segundo? Há práticas simples que ajudam a elevar essa frequência, como a meditação profunda, o contato com a natureza, ouvir música em 432 Hz, praticar o perdão ou até evitar conteúdos negativos no dia a dia. Cada ação dessas altera sua vibração e te aproxima de uma liberdade espiritual verdadeira. Mas isso é só o começo, porque Tesla foi além, ele queria provar isso com tecnologia, e é aí que entra a máquina que ele chamou de Echo Catcher. Imagine um aparelho capaz de capturar a frequência vibracional da alma, no exato momento em que ela deixa o corpo. Parece ficção científica, mas Nikola Tesla afirmava ter criado exatamente isso, o Echo Catcher. Segundo ele, esse dispositivo foi projetado para detectar a assinatura vibracional da alma durante a transição pós-morte.
Ele dizia que, assim como um microfone capta a voz, o echo catcher captava o eco da consciência se desprendendo do corpo físico. Era como ouvir uma estação de rádio em outra dimensão espiritual. A ideia era ousada demais para sua época e, francamente, ainda assusta muita gente hoje. Tesla descrevia o funcionamento do aparelho como uma união entre campos magnéticos e sensores ultrassensíveis capazes de registrar variações mínimas de energia ressonante. Ele não estava tentando provar uma crença, mas sim entender um fenômeno que observava repetidamente em suas experiências. Isso, claro, caiu como uma bomba entre os que sempre defenderam o controle através da religião. Afinal, se a alma pode ser medida, ela deixa de ser mistério e a verdade suprimida começa a vir à tona. Existem relatos não documentados de que Tesla testou o echo catcher em pacientes terminais, observando uma onda de vibração eletromagnética sutil ser emitida segundos após o último suspiro. Ele dizia que essa energia carregava não apenas a vida, mas a memória energética de tudo o que aquela alma havia vivido. Um rastro que não podia ser visto a olho nu, mas que permanecia no ambiente, no campo sutil ao redor. A ideia de que a alma deixa uma marca ressoante no universo é inquietante. E é justamente por isso que, para Tesla, a morte nunca foi o fim. Ela era só uma mudança de frequência. Nikola Tesla tinha uma visão sobre a morte que desafiava tudo o que nos ensinaram. Para ele, morrer não era desaparecer, mas mudar de estação, como quando a gente gira o dial de um rádio e troca de frequência. O corpo fica, mas a consciência continua vibrando em outra camada da realidade. A vida após a morte não era crença, era parte de uma matemática energética universal. Ele explicava que tudo é vibração, inclusive o que chamamos de fim, e que, ao morrer, a alma apenas migra para outra dimensão espiritual, invisível aos olhos, mas ativa no campo energético. Essa visão revolucionária não era apenas poética, era prática. Tesla acreditava que, com os instrumentos certos, seria possível acompanhar essa transição em tempo real. Era como captar a última nota de uma música antes que ela desapareça no ar. E isso muda completamente a forma como encaramos o medo da morte. Ao invés de pânico, surge a curiosidade. Ao invés de perda, temos uma transição pós-morte com propósito. Porque, segundo ele, a vibração continua. Ela não some, só se transforma. Como a eletricidade que não morre, só muda de circuito. E se, na verdade, já estivéssemos sentindo isso sem perceber? Aquele arrepio do nada, a sensação de que alguém está por perto, ou o pressentimento de que algo maior está acontecendo, seriam ecos de outras frequências? Tesla acreditava que essas percepções eram reflexos do que ele chamava de campo sutil, uma camada de realidade que nos cerca o tempo todo. Uma pista de que a ciência do invisível já está ao nosso redor, esperando ser compreendida. E foi exatamente aí, nesse desejo de provar a continuidade da alma, que ele começou a realizar experiências que ultrapassavam os limites da matéria. Em seus registros mais secretos, Tesla descreveu 5 experiências que mudaram completamente sua visão sobre a consciência e a vida após a morte. A primeira foi durante um teste com campos magnéticos pulsantes. Ele relatou que sua consciência se desprendeu do corpo e, por alguns segundos, observou Manhattan do alto, com detalhes que só pôde confirmar depois. Um típico estado fora do corpo, como se seu campo energético tivesse saído para dar uma volta. E quando voltou, não tinha dúvidas. Algo dentro de nós é capaz de existir além do físico, uma revelação oculta ignorada pela ciência convencional. Em outro episódio, Tesla afirmava sentir emoções que não eram suas ao entrar em certos ambientes. Um frio na espinha, uma tristeza súbita, e ao investigar, descobria que ali haviam ocorrido eventos fortes, mortes, brigas, tragédias.
Para ele, isso era um sinal claro de que emoções deixam memória energética no espaço, como impressões digitais vibracionais. Essa teoria explicaria por que certos lugares nos deixam desconfortáveis, mesmo sem sabermos por quê. São registros no campo sutil, traços da assinatura vibracional de quem ali esteve. Um tipo de ciência do invisível que a maioria ainda não sabe decodificar. Outro caso que Tesla documentou foi quando, sem aviso, desmaiou no exato momento em que um amigo próximo faleceu em outra cidade. Ao acordar, ele disse que sentiu o rompimento, como se uma corda invisível tivesse se partido. Esse evento fez com que ele criasse um dispositivo experimental para detectar essas rupturas, como um sismógrafo da alma. E não para por aí. Ele e alguns colegas começaram a ter sonhos idênticos nos mesmos dias, sonhos com mensagens, símbolos e visões compartilhadas. Para Tesla, isso era uma prova de que existe um campo espiritual coletivo, onde almas, ao saírem do corpo, ainda se comunicam entre si. O que mais ele teria descoberto se tivesse vivido tempo suficiente? Tesla dizia que no momento da morte, algo extraordinário acontece. A alma não apenas se desprende do corpo, ela relembra tudo. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha, tudo ecoa como uma frequência no campo energético. Mas ao contrário do que pregam algumas religiões, não existe um juiz nem condenação, existe clareza. A alma se vê inteira, sem filtros, como se assistisse a um filme da própria vida, mas sentindo cada cena com a intensidade da consciência expandida. É um processo vibracional, não moral. A memória energética é a chave. E segundo Tesla, esse reflexo não é estático, ele reverbera. Ele afirmava que o que sentimos pelos outros retorna como uma onda no campo sutil, um retorno natural daquilo que emitimos. Isso explicaria o conceito do karma, mas numa versão científica, quase como um eco espiritual. E aqui entra algo ainda mais intrigante. A alma, depois de viver essa retrospectiva vibracional, decide o que fazer, voltar ou seguir. Algumas voltam porque ainda têm tarefas a cumprir, pessoas a ajudar, ou simplesmente porque a assinatura vibracional delas ainda ressoa com o plano terreno. Outras seguem para camadas mais altas da realidade. Não é uma escada linear, é uma dança de frequências. E é por isso que muitas vezes crianças pequenas demonstram sabedoria incomum, lembranças que não deveriam ter ou talentos naturais inexplicáveis. São fragmentos da consciência de vidas anteriores, sinais de que a alma já trilhou caminhos antes. A vida após a morte não é um final, é uma continuidade com outras regras. E nessa nova realidade, o que conta não é o que acumulamos, mas o que vibramos. Um conceito que, pouco a pouco, quebra o véu entre ciência e espiritualidade e nos prepara para o próximo grande insight: a reencarnação como refinamento. Enquanto muitos viam a reencarnação como um castigo ou uma prisão espiritual, Tesla via exatamente o oposto, uma oportunidade de ouro. Para ele, a alma não era obrigada a voltar, ela escolhia. Escolhia por amor, por vontade de crescer, por desejo de alinhar sua frequência vibracional com estados mais elevados de consciência. A vida seria como uma escola vibracional onde cada experiência nos prepara para novos desafios, novas aprendizagens. É como afinar um instrumento. A cada existência, a alma vai ajustando sua assinatura vibracional até encontrar sua nota perfeita. E não faltam exemplos. Aquelas pessoas que, desde pequenas, demonstram uma sabedoria fora do comum, parecem lembrar de coisas que nunca viveram ou têm habilidades naturais inexplicáveis. Segundo Tesla, esses são os despertos, almas antigas que voltam com pedaços da memória ativa.
Elas carregam um tipo de campo energético refinado e são atraídas por missões específicas, como ajudar no despertar espiritual de outros. Muitas vezes sofrem mais, se sentem deslocadas, porque a vibração delas é diferente do ambiente ao redor. Mas é justamente isso que as torna pontes entre dimensões. Tesla dizia que o maior sinal de uma alma pronta para reencarnar não era o conhecimento, mas a compaixão. Porque só quem já viveu muito entende que a verdadeira liberdade espiritual vem da empatia. E é curioso pensar como certas pessoas sentem esse chamado sem nem saber de onde vem. O desejo de ajudar, de ensinar, de curar. São almas que escolheram voltar, não por obrigação, mas por amor. A física da consciência ainda engatinha, mas aos poucos começa a comprovar que há algo além dos genes e da biologia nos guiando. E quando a alma não consegue voltar, aí entramos num dos lados mais sombrios desse caminho. Enquanto muitos viam a reencarnação como um castigo ou uma prisão espiritual, Tesla via exatamente o oposto, uma oportunidade de ouro. Para ele, a alma não era obrigada a voltar, ela escolhia. Escolhia por amor, por vontade de crescer, por desejo de alinhar sua frequência vibracional com estados mais elevados de consciência. A vida seria como uma escola vibracional onde cada experiência nos prepara para novos desafios, novas aprendizagens. É como afinar um instrumento. A cada existência, a alma vai ajustando sua assinatura vibracional até encontrar sua nota perfeita. E não faltam exemplos. Aquelas pessoas que, desde pequenas, demonstram uma sabedoria fora do comum, parecem lembrar de coisas que nunca viveram ou têm habilidades naturais inexplicáveis. Segundo Tesla, esses são os despertos, almas antigas que voltam com pedaços da memória ativa. Elas carregam um tipo de campo energético refinado e são atraídas por missões específicas, como ajudar no despertar espiritual de outros. Muitas vezes sofrem mais, se sentem deslocadas, porque a vibração delas é diferente do ambiente ao redor. Mas é justamente isso que as torna pontes entre dimensões. Tesla dizia que o maior sinal de uma alma pronta para reencarnar não era o conhecimento, mas a compaixão. Porque só quem já viveu muito entende que a verdadeira liberdade espiritual vem da empatia. E é curioso pensar como certas pessoas sentem esse chamado sem nem saber de onde vem. O desejo de ajudar, de ensinar, de curar. São almas que escolheram voltar, não por obrigação, mas por amor. A física da consciência ainda engatinha, mas aos poucos começa a comprovar que há algo além dos genes e da biologia nos guiando. E quando a alma não consegue voltar, aí entramos num dos lados mais sombrios desse caminho. Tesla alertava que nem toda a alma consegue seguir adiante após a morte. Algumas ficam presas entre frequências, vibrando em estados densos como culpa, apego ou medo. Ele chamava isso de campo de resíduo, um tipo de campo energético travado que continua interagindo com o plano físico mesmo sem corpo. Sabe aquele lugar que parece carregado, ou pessoas que sentem presenças, toques, sussurros? Segundo Tesla, esses são sinais de consciências aprisionadas, tentando se libertar. Elas não são más, estão apenas em transição pós-morte, sem conseguir encontrar a próxima estação. E isso, segundo ele, pode começar ainda em vida. Viver desconectado do amor, da verdade e da própria essência pode aprisionar a alma mesmo antes da morte física. Pessoas que vibram constantemente em raiva, mentira, ganância, começam a criar uma prisão vibracional interna. A tal da assinatura vibracional entra em colapso, impedindo que a alma eleve sua frequência na hora da partida. É como tentar sair de um quarto trancado sem saber onde está a porta. E esse aprisionamento é sutil, silencioso. Por isso, Tesla dizia que a verdadeira ciência do invisível começa com a forma como vivemos agora. Mas o mais intrigante é que muitas dessas almas nem sabem que estão presas. Algumas permanecem tentando se comunicar, outras se repetem em padrões de sofrimento. Aquelas chamadas assombrações?
talvez sejam apenas memórias energéticas girando em loop, buscando resolução. E o mais poderoso nesse contexto é o amor, não como emoção superficial, mas como força vibracional capaz de reestruturar campos. É aí que a próxima peça do quebra-cabeça aparece, a única frequência capaz de atravessar qualquer prisão vibracional. E Tesla foi categórico ao dizer qual era. Segundo Tesla, a frequência mais poderosa do universo não era gerada por máquinas ou equações, mas pelo coração humano. Amor e compaixão, dizia ele, são formas de energia ressonante, capazes de atravessar dimensões e curar até as consciências aprisionadas. Em seus estudos sobre campo magnético e vibração, ele percebeu que sentimentos genuínos alteravam não apenas o estado mental das pessoas, mas o ambiente ao redor. Era como se o amor limpasse os ruídos do campo sutil, permitindo que a alma vibrasse de novo em sua verdadeira frequência. Ele comparava o amor à gravidade espiritual, invisível, mas impossível de escapar. Quando alguém envia compaixão a uma alma perdida, mesmo sem saber, isso reverbera em planos que a ciência ainda não entende. Por isso, rituais frios ou dogmas rígidos não funcionam. O que liberta uma alma presa não é um ritual, é uma vibração sincera. Um pensamento de perdão, uma prece feita com sentimento real, um gesto de empatia. Isso é tecnologia espiritual de ponta, muito além do que nos ensinaram. E o mais interessante, qualquer pessoa pode usar isso. Basta intenção verdadeira. Tesla acreditava que muitas almas que permanecem por aqui não estão perdidas por medo, mas por amor. Permanecem para guiar, proteger, completar ciclos. São aquelas presenças sutis que sentimos em momentos difíceis. E quando nos conectamos com elas por meio do amor, criamos uma ponte vibracional entre dimensões, uma troca, um reequilíbrio. E quem faz isso com frequência desenvolve uma sensibilidade diferente, uma espécie de radar espiritual que se afina cada vez mais. Porque, no fim das contas, o amor é a linguagem universal e é justamente ele que prepara o terreno para o retorno dos que lembram. Tesla falava de um grupo especial de almas que voltam à Terra com um propósito claro: lembrar e despertar. Eles os chamava, poeticamente, de os que se lembram. Essas almas têm uma assinatura vibracional diferente, quase sempre mais elevada. Elas não estão aqui por acaso, estão em missão. Vieram para compartilhar conhecimento proibido, abrir consciências, romper com sistemas de manipulação institucional que mantêm as pessoas presas ao medo da morte. E o mais curioso, muitas dessas almas nem sabem conscientemente que são parte disso. Sentem apenas que são diferentes, que enxergam além do óbvio. Esses lembradores costumam ter uma sede insaciável por verdade. Desde cedo questionam tudo: religiões, escolas, governos, sentem que tem algo errado no mundo, e estão certos. Eles vibram numa frequência vibracional que incomoda, porque rompe com o status quo. E por isso enfrentam rejeição, solidão, conflitos internos. Mas essa dor também é bússola, é sinal de que estão desalinhados com o sistema, mas profundamente conectados com o que Tesla chamava de ciência do invisível. São como antenas vivas, captando verdades que a maioria não quer ver. Sentem, mesmo sem provas, que existe uma vida após a morte e que a realidade é muito mais ampla. Essas almas não voltam para se exibir, voltam para servir. Têm empatia profunda, intuição aguçada e uma vontade quase compulsiva de ajudar os outros a despertar espiritualmente. São os professores silenciosos, os curadores não convencionais, os artistas que tocam fundo sem saber como. Cada gesto, cada palavra carrega uma carga vibracional que mexe com quem está ao redor. São como lanternas em meio à névoa. E muitas vezes basta um simples encontro com um desses seres para mudar a rota de uma vida inteira. Mas
O que Tesla sabia sobre isso há mais de um século ainda está sendo redescoberto. E é aí que entra a introdução explosiva que vai abrir todo esse universo para o mundo. Agora que você descobriu tudo isso, me diz, como seria a sua vida se você não tivesse mais medo da morte? Se soubesse que a consciência continua, que sua assinatura vibracional está moldando o que vem depois e que o que você sente, pensa e escolhe não termina com o último suspiro, mas reverbera em um plano maior? Talvez esteja na hora de parar de viver no piloto automático e começar a ajustar sua frequência. Você está vibrando alto ou está preso nas mesmas energias de sempre? Essa resposta pode mudar seu destino. E mais, se tudo isso fez sentido para você, então você provavelmente é uma dessas almas despertas, um dos lembradores de Tesla. E o que vai fazer com isso agora? Vai ignorar e seguir vivendo como se nada tivesse acontecido? Ou vai usar esse conhecimento como um farol para transformar sua realidade e inspirar outros? Porque a ciência do invisível só funciona para quem tem coragem de olhar além. E talvez, só talvez, o próximo passo da sua alma esteja esperando exatamente por esse momento aqui. Comenta aqui embaixo, o que você sentiu ouvindo tudo isso? Você já teve alguma experiência que te fez acreditar que existe algo além da morte? Vamos trocar ideias, porque esse canal é para isso, conexão, verdade e expansão da consciência. E claro, se você quer continuar explorando os mistérios que eles esconderam por mais de um século, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem com a gente. Porque aqui, a gente não foge das perguntas, a gente encara a verdade de frente.